Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. E mais uma sexta-feira eu tô aqui para te trazer mais uma análise ao vivo da semana. Vamos começar aqui pelo jogo da semana passada, né? Da análise anterior, a última análise que a gente viu aqui. Que foi entre Saint-Étienne e Dijon. E vamos... Eu quero perder um pouquinho de tempo aqui, tá? Nessa tela aqui, para te explicar uma coisa muito importante, tá? Algumas pessoas me procuraram e comentaram que esse jogo foi ruim, que o Dijon se mostrava ser um time ruim na análise e no jogo não foi bem assim, né? Que o Saint-Étienne jogou mal, que algumas pessoas até fizeram back no Saint-Étienne e não tiveram o resultado, né? Acabaram tendo um head. Então, foi até bom acontecer esse tipo de coisa, porque isso aqui serve de aprendizado. Quando eu fiz a análise desse jogo, eu disse claramente na análise que esse jogo não servia para back. E apontei os motivos pelo qual ele não valia para back. Já fiz isso em outros jogos anteriores. Apontei o porquê, sempre apontei o porquê não valeu back, né, nos outros anteriores, que eu disse que não valeu. Por sorte, os times dessas outras análises resolveram jogar e contornaram o risco que a análise mostrava. Porém, a gente sabe que quando uma estatística mostra um risco, você jamais pode fazer vista grossa para esse risco. Por que você não pode fazer vista grossa para esse risco? Porque ele aponta uma possível chance de você ter um head. Se você não souber, se você não aprender a driblar essas chances de head, você pode ter heads sucessivos por ficar querendo ser positivista na hora de operar. Quem é positivista, né, quem sempre acha, vou fazer isso aqui porque eu tenho certeza que vai dar certo. Quem é positivista quebra banca. Não seja positivista. Quem é positivista acaba torcendo para um resultado acontecer. E essa torcida leva as pessoas a quebrarem bancas. Então, quando a estatística mostrar uma forma de você ter head, tente driblar essa chance de head. Nesse jogo aqui, eu disse que a back não tinha valor e apontei que o Saint-Étienne não tinha feito gol em primeiro tempo ainda. Apontei que o único jogo que teve gol em primeiro tempo, na campanha do Saint-Étienne em casa, quem fez o gol primeiro foi o visitante. E aí aconteceu nesse jogo aqui tudo o que eu chamo de risco. Tudo que eu tento passar, tanto para os alunos quanto para você aqui, quando a gente vê análise, quando eu explico a respeito de risco, é exatamente o que a estatística aponta, que você pode ter um head se você fizer vista grossa para aquele caso que está sendo mostrado ali. Nessa estatística, mostrava que o Saint-Étienne não marcou gol em primeiro tempo até aqui, que o Saint-Étienne sofreu um gol dos 16 aos 30 num jogo contra o Montpellier. Nesse jogo aqui, o Dijon fez o gol aos 22. Foi exatamente no período fatal para o Saint-Étienne
no primeiro tempo. E o que aconteceu? Ele não conseguiu virar. Foi também o que eu mostrei na estatística, né? Que se o Dijon resolvesse jogar bola, como nunca jogou, se você tivesse feito back, você ia ter um head. Isso já estava claro. Então, jamais faça vista grossa para esse tipo de estatística. Não queira passar por cima do que a estatística mostra só porque você quer um lucro maior ou só porque você acha que a coisa vai dar certo. Aprenda a operar de acordo com a estatística e dentro da segurança da estatística. Quem fez lei aqui acabou com green, né? Mesmo o gol saiu nos acréscimos, tá? Mas se você resolveu entrar na lei ao Saint-Étienne depois, né, depois do primeiro tempo, tentando pegar aquelas chances de gol do Saint-Étienne em segundo tempo, você acabou tendo green aqui, né, mesmo com gol de pênalti sofrido no final. Se você resolveu fazer over 1,5, como eu indiquei na análise, e preferiu esperar gol em segundo tempo, você também conseguiu o green. Tá? Então, se você fez isso, parabéns. Se você fez alguma operação que tentou passar por cima da estatística, cuidado. Não repita mais isso. Serve de aprendizado. Ok? Bom, depois disso, depois desse aprendizado aqui, vamos para a análise para o jogo que eu resolvi te mostrar a análise de hoje. E o jogo que eu escolhi foi Galatasaray e Trabzonspor. Esse jogo é pela 8ª rodada do Campeonato Turco. Vai acontecer amanhã, nesse sábado, dia 22, às 14 horas, horário de Brasília. Então, aqui no confronto direto nos últimos 3 anos, a gente vê 2 vitórias do Galatasaray, né, nesse ano e ano passado. Depois tiveram 2 vitórias do Trabzonspor, 2015 e 2014. E depois mais 2 vitórias do Galatasaray, 14 e 13. Tá oscilando aqui, né? Uma hora o Galatasaray ganha, outra hora o Trabzonspor. Mas nesses 3 anos, quem ganhou mais foi o Galatasaray. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, a gente vê o Galatasaray bem regular, né? Ele só tem uma derrota e ainda assim mesmo foi no amistoso contra o Manchester United. E depois não perdeu mais, né? Do começo da temporada até aqui, o Galatasaray não perdeu mais. Então nos últimos 10 jogos ele tem uma derrota apenas e ainda foi em um amistoso. Tá? Não costumo contar isso. Nem esse aqui, contra o Levski aqui, também não é bom contar. E aí ele só teve vitória e empate, né? Ele teve 3 empates e teve, sem contar os amistosos, ele teve 1, 2, 3, 4, 5 vitórias. É um time regular, ele consegue manter resultados. O Trabzonspor já é um time que oscila bastante. Ele tem 4 derrotas, né? Vou pular esse daqui, como eu pulei o do Galatasaray. Ele tem 4 derrotas, tem 1 empate e tem 3 vitórias. Tá? É um time que oscila demais. No campeonato turco, o Galatasaray está em 3º lugar na campanha, né? Na classificação geral. O Trabzonspor aparece em 12º, jogando em casa. Né? O Galatasaray joga em casa nessa rodada. O Galatasaray tem a 2ª melhor campanha. São 9 pontos em 3 jogos. Só teve vitória até agora. Marcaram 6 gols e sofreram apenas 1. O Trabzonspor tem a pior campanha jogando fora de casa. Não ganhou ainda, tá? Não teve ponto. São 3 derrotas que ele teve até aqui, em 3 jogos. Não marcou gol e sofreu 8. Parece que a defesa do Trabzonspor não funciona.
Todos os jogos na condição casa fora, a gente tá vendo aqui os 3 jogos do Galatasaray em vitória, né? Os 3 jogos do Trabzonspor em derrota. Dessa forma aqui, se você preferir a lei, já está indicado que vale, né? Não existe derrota do Galatasaray em casa e não existe vitória do Trabzonspor fora. Então a lei é válida. Agora, a BEC, será que é válida? Vamos ver. O Galatasaray, em 2 jogos que ele fez em casa, ele abriu o placar. Um jogo, ele sofreu o gol primeiro e depois virou. O Trabzonspor sempre sofreu até aqui, né? Sempre sofreu o gol primeiro. 2 jogos do Galatasaray tiveram gols em primeiro tempo. Um teve gol em segundo. E os jogos do Trabzonspor sempre tem gol em segundo tempo. Não teve gol em primeiro tempo ainda. Isso já indica pra gente que um over HT não funciona, tá? Não tem valor. É melhor focar, se for focar em over, tem que ser para full time. A lei é válida. A BEC parece que também é. Parece que também é porque o Galatasaray, o único jogo que ele sofreu o gol primeiro, ele virou, né? E o Trabzonspor sempre sofre o gol primeiro, né? São todos times da casa que abriram aqui e não tem nenhum empate, né? Nenhuma vitória. Vamos decidir essa BEC um pouco mais para baixo, mas a lei aqui, por esse ponto, a lei já é válida, ok? Mercado de gols, o Galatasaray tem um jogo com over 2,5 e 2 com under 2,5. O Trabzonspor tem um jogo com under e 2 com over. Porém, os jogos que viraram over do Trabzonspor foi porque o time da casa teve ataque forte e conseguiu fazer o jogo virar over, ok? Vamos dar uma olhada na análise classificativa do adversário. O Trabzonspor é 12º. Ele entra próximo do Rizespor aqui, né? Aqui embaixo. Na parte de baixo da tabela, o Galatasaray ganhou os 2 jogos. Um jogo foi under 2,5, o outro foi over. Um jogo foi o Galatasaray que marcou o gol primeiro. E o outro jogo, quem marcou primeiro foi o time visitante. E depois o Galatasaray virou. Os 2 jogos tiveram gols em primeiro tempo. O Galatasaray é 3º colocado. O mais próximo que o Trabzonspor jogou foi contra o Karabukspor. Terminou 4-0, né, vitória do Karabuk. Quem marcou o gol foi o Karabuk, né? Foi no segundo tempo, tá? Então, aqui também está mostrando que a chance maior é que o Galatasaray consiga dominar o jogo e provavelmente vença. Provavelmente. Escute bem o que eu estou dizendo. Provavelmente vença. A lei a gente já sabe que vale. Vamos confirmar a BEC um pouco mais para baixo. No quadro de gols, o Galatasaray tem 2 gols marcados de média. O Trabzonspor sofre 2,67. O Trabzonspor não marcou gol até aqui no campeonato. E o Galatasaray sofre 0,33 por jogo. A defesa do Galatasaray é muito fechada, né? Ele quase não sofre gol por jogo. Marca 2, né? E o Trabzonspor, o ataque dele não funciona, a defesa menos ainda, né? Então, a média de gol marcado mais sofrido é 2,33 do Galatasaray, 2,67 do Trabzonspor. Por esse motivo aqui, vamos focar por esse motivo e pelo ataque do Galatasaray conseguir te dar 2 gols de média. O Trabzonspor não marca, tem um ataque fraco. Vamos focar no over 1,5, tá?
jamais confiando que o Trabzonspor vá errar. Sempre que o time principal consiga te dar o resultado. Over 1,5. Aí, under. Posso fazer under? Não. Nesse jogo aqui é melhor você não fazer under. Por que não? Porque aí, justamente, eu falei de positivismo até ali, né? A gente, para fazer over, quando a gente faz over, a gente tem que driblar um possível head, né? Levando em consideração que esse time aqui, que é o pior, né? Que a estatística mostra que é o pior, a gente leva em consideração que ele vai jogar bem e não vai sofrer esses gols que ele sofre. E aí o Galatasaray precisa marcar os gols que ele costuma marcar de média. E essa média é 2. Por isso o over 1,5. Então a gente está driblando o risco. A gente está driblando um possível head. Agora, para under, você precisa focar na média maior. Tá? E a média maior te aponta quase 3. 3 gols. Para under 4,5, 3 gols é fatal. Porque se sair mais um, você tem 90% do seu dinheiro em prejuízo no momento do quarto gol. Isso não tem valor algum. Então aí para under, a gente já leva em consideração que esse time vai manter a média de gol sofrido. Assim a gente dribla o risco dos gols acontecerem. Tá? E como o Trabzonspor sofre 3 de média, né, e não marcou gol até aqui, aconselho você não fazer under aqui. Tá? É muito arriscado. Jogos sem sofrer. Galatasaray tem 67% dos jogos sem sofrer gol. Tá? Mais da metade ele não sofre. Não sofreu até aqui. E marcou gol em todos os jogos. Tá? Esse traço em sem marcar, ele marcou gol em todos os jogos. Trabzonspor é exatamente ao contrário. Ele sofreu gol em todos os jogos e não marcou em todos os jogos. Essa estatística do Trabzonspor é a ideal, tá? É o máximo para quando você faz lei. Tá? A lei, se você conseguir pegar jogos assim, isso aqui é o ideal para a lei a zebra. Tá? É um traço no sem sofrer e 100% de sem marcar. Esse é o suprassumo da lei, da estatística de lei. Tá? E o Galatasaray é quase suprassumo também. Mais da metade dos jogos sem sofrer e marcando gol em todos os jogos. Então isso aqui, a lei já está mais do que indicada aqui. Jogos com mais de 2,5. 33% do Galatasaray, a gente vê que é baixo. 33% com over 2,5, né, mais under. O Trabzonspor é ao contrário, porém, como eu disse lá em cima, os placares de over os placares que mostraram over nos jogos do Trabzonspor indicaram que o favorito precisa ter um ataque forte. O Galatasaray não tem esse ataque muito forte. Ele tem ataque de 2 gols de média. Então é mais provável que a gente caia no over 1,5. Ok? Abre o marcador a qualquer altura. Dos 3 jogos que o Galatasaray fez em casa, ele abriu o placar 2 vezes. O Trabzonspor não abriu jogos fora de casa até aqui. Dos 2 jogos que o Galatasaray abriu o placar, ele fez em primeiro tempo. Trabzonspor 0. O Galatasaray, dos 2 jogos que ele abriu o placar, todos os 2 ele venceu no final. O outro que ele começou perdendo, né? Esse reviravolta está indicando aqui que o outro que ele começou perdendo, ele conseguiu virar. E aqui sim, tá? Aqui mostrando que o Trabzonspor não tem reviravolta.
o Trabzonspor não abre placar em nenhum momento do jogo até aqui, então a back ao Galatasaray, nesse caso aqui, a back também tem valor. Tá? Mas preste muita atenção numa coisa. Não, esse jogo, para você fazer back, não serve para você fazer back já em primeiro tempo. Por que não? Por causa desse gráfico de momento de gol aqui. Pode notar, isso aqui é bem parecido com o gráfico do Saint-Étienne, da análise anterior. Só que ao invés de gol sofrido, Saint-Étienne tinha gol marcado. Então o que acontece? É muito pouco provável, né, o Trabzonspor não marcou nem sofreu nos jogos que ele fez fora de casa. Ele não aconteceu nada em primeiro tempo. Nos jogos do Galatasaray, aconteceu muito pouca coisa em primeiro tempo. Ele tem um golzinho marcado aqui e um sofrido aqui. Então o que acontece? Muito cuidado com o over e muito cuidado com a back. São duas operações que são contra o tempo. Então se você precisa encontrar um momento que o jogo tenha tendência para você não precisar ficar esperando. Né? Se você ficar esperando no mercado aí, sem ter objetividade, né, de pegar gol em algum momento, isso não tem valor nenhum. Tá? Então o que a gente faz aqui? Em primeiro tempo, preste bem atenção. Em primeiro tempo, o que vale aqui, já que o Trabzonspor não abriu o placar e nem sofreu o gol em primeiro tempo até aqui, e o Galatasaray tem gol marcado em primeiro tempo, a lei ao Trabzonspor tem mais valor em primeiro tempo. Então assim, quero fazer uma back no Galatasaray. Minha estratégia para o jogo é uma back no Galatasaray. Vou entrar com a back no primeiro tempo? Não. No primeiro tempo eu vou entrar com lei ao Trabzonspor. Por quê? Porque desse jeito eu estou sendo inteligente o suficiente para esperar o tempo passar e pegar lucro, mesmo que o jogo fique 0-0. Ou pelo menos não tomar head, caso o jogo fique dividido. Se o Galatasaray marcar um gol, melhor ainda. Por quê? Porque a back não está batendo com os gols do Galatasaray. Aliás, o gol, né, do Galatasaray em primeiro tempo não bate com gol sofrido nenhum do Trabzonspor. Então, precisamos ser inteligentes o suficiente para dizer que o tempo aqui é mais indicado para você pegar lucro com lei. Então, minha estratégia é uma back no Galatasaray. Vou fazer uma lei ao Trabzonspor em primeiro tempo, esperar o primeiro tempo terminar, e quando o Galatasaray começar o segundo tempo pressionando o Trabzonspor, aí eu faço a back. Por quê? Porque aí começa a bater gráfico de gol do Galatasaray com gráfico de gol sofrido do Trabzonspor. Aqui a back tem valor, aqui não. Tá? Não, cuidado para não fazer vista grossa para a estatística. Se você não gosta de back, né, se você quer pegar lucro com gol e não se importa muito com back, se você prefere operações a favor do tempo, então continue na lei. Então, você pode entrar aqui em algum momento aqui, não estou dizendo para você entrar no começo não. Estou dizendo para você entrar em algum momento aqui no primeiro tempo, onde você se sinta seguro para entrar. Você pode ficar no mercado nessa lei e possivelmente o jogo fique um pouquinho melhor para essa lei no segundo tempo. Okay? Então, foque mais gol em segundo tempo. Over 1,5, faça o quê? Aonde? Né? Já que é over 1,5. Mesma coisa da back. Se você vê o jogo um pouco truncado no primeiro tempo, não faça o over. Foque mais para segundo tempo. Então vou fazer under.
já que não sai gol no primeiro tempo, vou fazer under. Melhor não, porque a gente sabe o que aconteceu com o Trabzonspor até aqui, até esse jogo. O Galatasaray a gente já viu que tem um ataque médio, não sofre gol e só tem vitória dentro de casa. Como o Trabzonspor sofre demais, melhor você não tentar pegar lucro com under, na verdade, tá? Melhor você não pegar lucro com under, não tentar pegar lucro com under. A defesa do Trabzonspor pode te botar em perigo, ok? Não faça under nem em primeiro tempo. Foque mais o mercado de probabilidades ou over se for para o mercado de gols, ok? Nos resultados ao intervalo, a gente vê um jogo terminando em 0-1 ao intervalo, né? O time visitante terminou ganhando do Galatasaray ao intervalo, e os outros dois jogos que o Galatasaray fez favoreceu ele. O Trabzonspor só tem 0-0 ao intervalo, né? Todos os três terminaram 0-0 ao intervalo, mais um indício de que o over e a back não valem em primeiro tempo, ok? Em final de jogo, o Galatasaray não tem 0-0, nem o Trabzonspor. Indica gol em segundo tempo, pelo menos. Tá? Pelo menos. Então, mire os gols, mire a back. Se você quiser fazer a back no Galatasaray, mire segundo tempo. Então, resumidamente, né, por causa da regularidade do Galatasaray, por causa da campanha que ele tem em casa e da má campanha do Trabzonspor fora, da defesa ruim do Trabzonspor fora de casa e da média constante de 2 gols do Galatasaray em casa, recomendo que se faça lei ao Trabzonspor ou over 1,5, né, com base nessa média que não alcança 2,5, né, do Galatasaray. Over 1,5. E back, se for back no Galatasaray, mirar mais a back para segundo tempo junto com o over, se você quiser. Não estou falando para fazer back junto com o over, não, tá? Se você quiser fazer back ou over, mire mais o segundo tempo. Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui, Galatasaray e Trabzonspor amanhã, sábado, dia 22, 14 horas, horário de Brasília. Cuidado com o horário de verão. No mercado de probabilidades, em primeiro lugar a gente vê que o jogo vai entrar em live, né? Tem probabilidade, tem chance de cash out aqui. O jogo vai entrar em live. Os mercados ainda têm liquidez baixa, mas como a gente já sabe, de última hora esse jogo recebe liquidez. A lei está começando em 5.8. É possível que ela oscile um pouco até amanhã, mas não vai ficar muito diferente disso aqui, tá? A back ao Galatasaray é a mesma coisa. É possível até que ela caia um pouco, mas não muito mais do que isso aqui. E aqui o mercado tá indicando que o over está com uma odd menor, né? Então o mercado está esperando que aconteça gol nesse jogo para chegar a 3 gols. Recomendo que você não utilize isso aqui para tomar decisão sobre o mercado de gols, tá? Leve muito em consideração o primeiro tempo do Trabzonspor, principalmente que não sai gol. Se não sai gol, o over 1,5 vai subir. Se ele chegar a 1,5, melhor para você. Aí você pode entrar no 1,5. Não entre logo no 2,5. Tá? Não tem muito valor para esse jogo. Prefira o 1,5. Se o primeiro tempo terminar 0-0 e você quiser
fazer o over no segundo tempo, foque o 0,5. Então, o 0,5 pode estar por volta de 1,30 mais ou menos. Ok? Então, leia o Trabzonspor ou back no Galatasaray e over 1,5 são as mais indicadas. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou, para poder melhorar cada vez mais. Compartilhe com seus amigos, para eu poder ajudar cada vez mais pessoas aí. Comente o vídeo, né? Fale para mim o que você achou do vídeo. O que eu poderia falar um pouco mais, né? Se eu não falei alguma coisa que você gostaria. Dê opiniões de verdade. Prefiro levar muito em consideração. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Tem bastante material para você estudar cada vez mais o trading aí, melhorar cada vez mais. Vou começar a postar mais artigos lá na página do Facebook. Também, se você puder, curta a página lá para poder chegar aviso, né, dessas publicações para você. E se inscreva no site, né? Vou deixar na descrição do vídeo tanto o link do Facebook quanto o link do site, do Escola de Trading. Se inscreva no site, porque tudo que eu publico eu mando diretamente para o e-mail de quem é inscrito lá. Ok? Então, se precisar, é só me procurar no site ou no Facebook. Converso ao vivo com todo mundo que me procura, né, pessoalmente. Me adicione no seu Skype se você quiser. Peça para participar de um final de semana com a gente aqui no grupo. Final de semana passado, agora, o último final de semana, teve pessoas participando e até lucrando com a gente aqui, né? Então, se quiser conhecer, né, e saber o que a gente pode fazer, eu permito que você participe de pelo menos um dia com a gente aqui no final de semana. Ok? Então, muito bom final de semana, bons greens. Se precisar de mim é só me procurar nos canais que eu vou deixar na descrição do vídeo. Espero que você pegue um green bem legal no jogo. Bons greens, bom final de semana e até o próximo vídeo.